Fala, nação rubro-negra! Você acabou de dar play no NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Meu nome é Ramon Cerqueira e comigo na bancada, Leandro Santiago. Salve família rubro-negra, saudações para todos e todas. Estamos mais uma vez aqui disponível, dispostos para falar sobre o Esporte Clube Vitória. E o Wallace Cardoso. Salve nação, vamos para mais um bate-papo aqui nesse NegoCast. E o tema de hoje é vitorismo. Você sabe o que é vitorismo? Como aplicar o vitorismo no seu dia a dia? É esse papo que a gente vai bater a partir de agora. Na nossa produção de hoje está Fernando. Léo, o que é vitorismo? Então, família, é interessante a gente falar sobre vitorismo porque a gente passa por um momento político e no futebol esportivo, de esportista, no Esporte Clube Vitória, delicado, né? Tá todo mundo ressabiado, todo mundo com alguns receios dentro e fora de campo com relação à instituição. E a gente, quando se propôs a fazer o podcast, né, nós discutimos, nós conversamos a respeito do NegoCast, e eu acho que é comum, um sentimento comum a todos os rubro-negros que compõem o podcast, o NegoCast no momento, é a coisa de se doar ao clube, é a coisa de se entregar ao Esporte Clube Vitória, para usar uma palavra que está muito ligada à política, é a coisa de militar pela instituição, né, de ser militante. E eu acho que o vitorismo, Ramon, ele dialoga um pouquinho com isso, Ramon e ouvintes rubro-negros, né, porque esse programa, além dos outros também, mas esse diz muito ali no ouvido do torcedor rubro-negro. Ele quer conversar com o torcedor rubro-negro tete a tete, e o vitorismo é um pouco disso. É fazer a gente adotar uma ideologia de dedicação ao Esporte Clube Vitória, de entrega ao Esporte Clube Vitória. Existe uma máxima nos mais velhos, nos torcedores mais velhos, de que a torcida rubro-negra ela vive pouco o Esporte Clube Vitória. E a gente tem uma pá de ideologias políticas, ideologias culturais, né, na história da humanidade, e o vitorismo, que é dos impulsores, dos propulsores aqui do NegoCast, é a gente se dedicar mais. Eu acho que eu penso o vitorismo dessa forma. Apesar de ser uma correlação meio de humor, né, com alguns outros ismos da história e da política na humanidade, né, na história da sociologia, por assim dizer, o vitorismo tem essa pretensão de fazer com que o torcedor rubro-negro ele se dedique mais, ele conheça mais a história do seu clube, ele respire mais, consuma mais o Esporte Clube Vitória. E é sobre esse vitorismo que a gente vai falar um pouquinho hoje. E para você, Wal, o que é que está sendo esse vitorismo aí? É isso, eu me senti bastante contemplado pela fala de Leandro, e eu acho que, só complementando um pouco, para além de tudo isso, o vitorismo é sobre ressignificação, é sobre se colocar, é sobre esse orgulho de ser Vitória. Eu acho que a minha geração já tem um pouco disso, né? Por ser uma geração que, dentro das quatro linhas, acompanhou um Vitória muito vitorioso, né? Com perdão da repetição. Eu me lembro que eu não tenho lembranças de, por exemplo, no período de escola, de ter sido zoado por conta de futebol, muito pelo contrário. A gente cresceu com a hegemonia do Vitória, né? Quando aconteceu de, durante a minha infância, o Vitória perdeu o Campeonato Baiano, foi para times do interior, nunca foi para o Bahia, sabe? Então, assim, eu acho que a minha geração já tem um pouco mais de facilidade de assimilar essas coisas, mas como o Leandro falou, é uma coisa que está para além das quatro linhas, então é sobreviver o clube. E aí, nesse sentido, a gente tem que até se inspirar um pouco no bom sentido da palavra, né? No que fazem os torcedores do rival, né? No sentido de ser chatos mesmo. O Leandro bate muito nessa tecla também. No sentido de ser chato, no sentido de acreditar mesmo no seu clube, sabe? De, tipo, vivenciar mais os momentos de glória do clube, rememorar mais os momentos de glória do clube. Enfim, estar atento a essas coisas. Eu acho que é um pouco nesse viés. Bom, nós aqui fazemos parte da mesma geração de torcedores, né? Leandro, não vou chamar de mais velho, mas sim de um pouco mais experiente. Mas a gente aqui conseguiu, como você bem falou, Wal, acompanhar uma fase do Vitória em que ele venceu bem mais, né? Tanto a nível regional, local aqui, mas também obteve melhores classificações no Campeonato Brasileiro, chegou mais longe na Copa do Brasil do que o Bahia jamais chegou, né? Uma semifinal, uma final que o Vitória pôde chegar. Mas ainda assim, e eu queria passar para Léo agora essa pergunta e puxar esse debate de como é que a gente consegue lidar com ter vivenciado um Vitória em nossa infância e no começo da construção da nossa paixão pelo nosso clube e ao mesmo tempo adquirir a tradição de uma torcida de um clube que não é acostumado a vencer, né? Eu acho que a gente acaba incorporando em nosso discurso muitas vezes
algumas das características que a gente é apresentado meio que por osmose entre a torcida do Vitória, de que o nosso clube não foi feito para vencer, de que a gente não ganha com o estádio cheio. O que é que você pensa sobre isso, Léo? Então, rapaziada, na data que a gente está gravando o podcast aqui, acabou alguns de nós acompanhamos, né? Acho que a torcida rubro-negra, essa parcela que teve conhecimento dessa informação, também acompanhou nas redes sociais um documentário no canal de TV sobre a campanha de 97. E aquela trajetória, aquele time rubro-negro da década de 90, não especificamente só de 97, ele fez com que muitos de nós hoje a gente reproduza esse orgulho rubro-negro, essa convicção de torcer para uma agremiação que se tornou de fato vencedora nessa época. Mas aí eu vou responder a sua pergunta, Ramon, com a fala de Wallace também, né, com partes da fala de Wallace. Né? E apesar de ter mais ou menos a idade de vocês, eu talvez tenha percebido e vivido alguns momentos históricos do clube anteriores à geração de vocês. Né? Eu percebi e vi também essa hegemonia do Vitória dentro de campo, percebi o crescimento do clube, percebi e acompanhei esse momento de crescimento da instituição, de se tornar muito mais vitoriosa do que de contrário, mas eu acho que a gente, para pensar nas possibilidades do vitorismo aplicado no dia a dia e para entender como o estigma do Vitória e como as coisas que atrelam ao Vitória, que associam ao Vitória dele não ter possibilidades de conquista, de ser um clube muito azarado, de ser um clube com algumas chagas, para a gente entender isso é de fato necessário fazer um resgate histórico. Né? Eu acho que na história do futebol da Bahia você tem algumas correlações de força. Você tem algumas disputas de narrativa históricas, né? Eu lembro que eu cresci, por exemplo, ouvindo meu pai dizer que a Rádio Excelsior, ela tem uma inclinação rubro-negra justamente porque ela foi fruto de um momento histórico, não a rádio em si, mas a parte esportiva da Rádio Excelsior, por exemplo, né? Ela foi fruto de um momento em que se cobrir o Vitória não dava audiência, não era necessário, né? Não se fazia necessário cobrir o Vitória. Então, eu acho que é fundamental, eu penso ser fundamental, a gente resgatar alguns fatos históricos para entender por que o Vitória e por que a sua torcida tem um déficit de acompanhar o clube, tem um déficit de conhecer os pormenores do Vitória. Então, quando eu era pequeno, por exemplo, para dar um exemplo mais concreto, né, para o público ouvinte aqui, o público rubro-negro, quando eu era menor, mesmo nos momentos em que o Vitória era campeão, mesmo nos momentos que o Vitória conseguia ganhar os clássicos, mesmo nos momentos de felicidade, existia uma máxima de que a torcida do Vitória não sabia comemorar, de que não havia festa na cidade, de que o Vitória ganhando ou não era praticamente o mesmo clima, né, a mesma atmosfera na cidade e tal. E no lugar que eu morava, no bairro em que eu morava, eu via que isso não era de fato uma coisa concreta. Você tinha vizinhos ali comemorando, você tinha pessoas de cara pintada, de bandeira, enfim. Não era exatamente essa mesma retórica que as pessoas assumiam. Mas para entender isso, né, para trazer a efetivação do vitorismo, eu não descarto esse resgate histórico. Existe muito esse discurso de que, de um lado do Estado só tem uma torcida muito mais dedicada, muito mais apaixonada, muito mais entregue, e ao Vitória ficou relegado o papel de coadjuvante. E a gente viveu um período, né, um período histórico que essas coisas começaram a mudar dentro de campo, mas eu acho que a torcida em si não acompanhou isso da mesma forma, no mesmo naipe. É preciso que a torcida faça esse resgate, faça essa imersão mais uma vez, ou pela primeira vez. Muitos dos nossos torcedores, que, como o Wallace falou, né, são mais vinculados a esse período da década de 90 para cá, mas que pouco conhecem a história do Vitória, que pouco conhecem, como o próprio presidente falou, né? Não morro de amores por ele, mas ele faz alguns resgates históricos importantes. Se o Vitória não é um primor em títulos, é um clube com uma história de resistência, uma história que, por exemplo, não sucumbiu à rivalidade, né? Na década de 60, de 70, o rival acabou tratorando todos os clubes emergentes do estado, o Botafogo, o Leônico, o Ipiranga e outros clubes menores. E o Vitória conseguiu resistir, mesmo ganhando um título a cada década, mesmo ganhando um título de 15 em 15 anos, conseguiu resistir, manteve suas tradições. E eu acho que para a aplicação do vitorismo, para a gente entender o vitorismo, é preciso resgatar a história, entender a história
e honrar a tradição e o passado do Vitória. Léo, eu concordo com tudo que você falou. E só um adendo, né? Assim, porque talvez dando a entender, estejamos dando a entender que o vitorismo é uma atitude, uma prática que deve partir do torcedor do Vitória, mas a gente não está aqui isentando o clube dessa responsabilidade, sabe? Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu acho que cabe ao clube também fortalecer essa identidade, sabe? Esse momento, por exemplo, que não estamos tendo jogos de futebol, né? Já que a gente, em todo momento do debate, está tentando trazer esse debate para além das quatro linhas, eu acho que esse era um momento muito importante para o clube, a comunicação do clube, enfim, o clube enquanto instituição está fortalecendo isso, né? E aí trazendo um pouco de volta para a torcida, eu acho que também talvez a gente se apegue muito aos parâmetros que não nos favorecem, tá ligado? Porque assim, se a gente for colocar na balança como parâmetro a quantidade de títulos, infelizmente o clube que é o nosso arquirrival ganha nesse sentido, sabe? Então acho que a gente superestima muito esse parâmetro que não nos favorece e subestima muito parâmetros que não que nos favorecem, né? Que estão a nosso favor. Por exemplo, a gente tem um estádio próprio, um complexo, né? O Barradão é todo um complexo de estádio, mais treinamento, mais hotelaria, que transformou a rotina, transformou a vida mesmo, as perspectivas de um bairro, de uma comunidade, de um bairro que cercava um aterro sanitário, sabe? Isso é uma coisa que deveria ser resgatada como motivo de orgulho, mas na maioria das vezes esse fato específico é resgatado pela torcida rival como motivo de gozação, tá ligado? Então eu acho que o vitorismo também passa por aí. A gente tem um histórico de divisão de base muito frutífero, tá ligado? A gente revelou jogadores importantíssimos a nível de seleção brasileira, a nível de futebol europeu, entendeu? Então, assim, eu acho que é também muito de por onde a gente olha, sabe? Para que ótica, por que ótica a gente olha quando a gente vai tratar do nosso clube. Eu acredito, Al, que até passando daqui a pouquinho de novo essa bola para você, mas só acrescentando que até a gente mesmo aqui no podcast trazendo na nossa chamada de abertura, né, dizendo que o Vitória é o maior campeão do Nordeste, e a gente reforçar o que a gente tem de mérito. Inclusive, um outro detalhe interessante é que a gente vence o Bahia nas finais de Copa do Nordeste, né, competição regional. Nós ganhamos duas finais em cima deles. E em decisões de Campeonato Baiano, em finais Bahia e Vitória, eu não sei exatamente como está nesse momento, mas existe um equilíbrio muito grande. Então, até o número de campeonatos baianos, que muitas vezes é trazido para discussão, até para desqualificar nossos títulos, nossas conquistas, quando nós conseguimos ganhar o Campeonato Baiano, do tipo, não precisamos, temos muitos. Só que uma boa parte desses títulos foi conquistado por eles, né? Em outro contexto, em outra realidade. E quando é Bavi, meu amigo, o negócio é mais pegado. Mas assim, só para trazer de volta a discussão, quando a gente vai remontar a história do nosso clube, a gente encontra um histórico de resistência muito grande. Só que, uau, você acha que mesmo hoje em dia, mesmo com toda essa fase, anos 90, 2000, de muitas vitórias do nosso clube, ser vitória ainda é um ato de resistência? Cara, é isso. Como eu falei, eu acho que tudo depende da ótica. Eu acho que, como a gente vem falando aqui, hoje em dia, dos anos 90 para cá, é um pouco mais fácil do que já foi, né? Já foi muito, imagino, né? Não vivenciei isso, mas imagino que já foi muito mais difícil ser Vitória. Vários torcedores devem não ter alcançado essas fases de glória do clube, mas sim, se a gente levar para o ponto de vista, por exemplo, da mídia, né? Que eu acho que é uma questão que o próprio Léo toca bastante. A gente tem um histórico. Eu entendo que isso melhorou ao longo do tempo, mas não dá para negar a história. A gente tem um histórico de mídia impressa, de mídia radiofônica, de mídia televisiva que sempre favoreceu ao rival, entendeu? Então, assim, isso também contribui bastante, essa disputa de narrativas, essa produção de narrativas antagônica ao Vitória, contribui bastante também para que a torcida rival, por exemplo, seja muito mais chata, né? Nesse sentido, muito mais que tenha muito mais certeza das suas convicções em relação a ser Bahia, por exemplo, do que a gente tem em relação a ser Vitória. Mas é isso. Se eu deixo em aberto aí se é ou não um ato de resistência, mas se for, eu estou dentro dele e muito feliz de estar e querendo trazer mais gente para me acompanhar
nessa labuta aí. Vamos nessa. Léo, eu queria te perguntar aqui, então, já que chegamos nesse ponto, né? A pergunta que vale 5 Copas do Nordeste, a pergunta de ouro. O que é que a gente faz para praticar o vitorismo no nosso dia a dia? Como é que a gente aplica isso? Então, Ramon, eu acho que tá bacana, tá gostoso o debate. A gente conversou nos bastidores que falar de Vitória é cachaça, é entorpecente, né? Que a gente acaba puxando um assunto no outro, e eu não posso deixar de responder a sua pergunta sem resgatar a sua fala e a fala de Wallace, quando ele aponta a disputa de narrativas, e quando ele aponta. Não lembro se foi você, Ramon, ou se foi o próprio Wallace, que falaram da falta de criatividade das diretorias históricas em explorar a imagem de um Vitória resistente, a imagem de um Barradão no seio de um bairro periférico. Foi você ou foi o Wallace que falou, Ramon? Fui eu. Foi o Wallace, né? Pronto, eu acho que não dá para a gente dar continuidade ao debate sem resgatar elementos importantes que os amigos rubro-negros trazem no diálogo. E, de fato, a gente não pode também, eu não vou aqui ser para não me fugir a palavra, não é dicotômico não, é maniqueísta. Eu não vou ser maniqueísta de dizer que tudo na história relacionado ao futebol da Bahia, a gente integra um lugar de mocinho e o rival de vilão. Não estou dizendo isso, que o Vitória é o Robin Hood da história e, né, os outros adversários são os vilões, não é isso. Mas, e já trazendo essa reflexão, Ramon, o Vitória, por vezes na sua história, ele foi muito sabotado por si próprio, na verdade, porque, como eu estava dizendo, né, a gente não vai cair nesse maniqueísmo de achar que somos o Robin Hood da parada, da história, e que o rival ele foi sempre patinho feio em tudo, mas o Vitória foi sabotado por si próprio, né, por suas administrações, pela sua história, na verdade. A gente vai ter um episódio, tenho certeza, um episódio para falar a respeito da história do clube, da identidade do Esporte Clube Vitória, mas essa coisa de não fomentar artifícios positivos da história, de ser um clube com uma tradição de resistir dentro de campo a hegemonias, a ser um clube que tenha o surgimento do Barradão como um fator histórico de mudança da sociedade soteropolitana por si só, do próprio povo ali de Canabrava e da história do futebol da Bahia, né, sem dúvida. Então eu acredito que para a gente entender qual é a aplicabilidade do vitorismo, Ramon, Wallace, para pegar a fala de vocês também, fazer esse recorte histórico, saber que também o Vitória precisa trabalhar essa imagem de uma maneira mais efetiva, saber que o futebol da Bahia foi modificado, foi mudado através de ações práticas do Esporte Clube Vitória e a torcida se reconhecer. Eu acho que a gente conversava hoje em outro espaço, no sentido de que esses debates, essas projeções do vitorismo e por consequência, essas projeções da paixão rubro-negra, elas não podem ficar restritas em determinados lugares. Elas não podem ser fruto de grupos articulados, não podem ser fruto de apenas podcasts, que a gente entende a necessidade de estar aqui nesse canal trocando essa ideia com o torcedor rubro-negro, mas essa ideologia do vitorismo, essa militância e vivência do Esporte Clube Vitória tem que estar na arquibancada, para evitar, por exemplo, que a gente reproduza jargões e neologismos de que o Barradão cheio dá azar, de que o Vitória ele perde título quando joga em casa. A gente, por exemplo, fez uma campanha péssima em 2019 no Campeonato Brasileiro, mas o Vitória dependeu de si e não arregou. Ele, como se reproduz muito, né, no imaginário popular do futebol da Bahia, quando o Vitória depende dele, ele acaba metendo os pés pelas mãos e, mesmo fazendo uma campanha horrível no Campeonato Baiano, a depender de si mesmo, ele manteve uma regularidade, não precisou de outros resultados e tal. Ou dizer que o Vitória perde muito título dentro de casa, coisa que acontece comumente com outros clubes, inclusive com o nosso rival, que perdeu recentemente aí 2 títulos importantes no estádio que eles dizem ser deles, mas enfim, não vem ao caso. É só para a gente saber que esse tipo de debate, essa paixão difundida e essa militância que o vitorismo propõe, precisa sair desses espaços e dominar as arquibancadas do Barradão, fazer com que o torcedor olhe para o seu passado, entre na instituição, lute contra essa retórica de que o Vitória é um clube de famílias, que o Vitória é um clube restrito, e faça a mudança de dentro para fora, porque mesmo com essa hegemonia da nossa geração, existem lacunas
na arquibancada que precisam ser preenchidas pelo torcedor rubro-negro. E para isso é importante que você que está ouvindo o NegoCast, por exemplo, encaminhe esse podcast, seja no Spotify, seja no agregador que você esteja ouvindo aí, para os torcedores e torcedoras rubro-negros e rubro-negras que você conhece, né? Vamos difundir aí a palavra do vitorismo Salvador, Bahia, Brasil e mundo afora. Não é não, Ramon? Com certeza. E acredito também que se dentro de campo, nossa geração, as últimas 2 décadas, talvez 3, a gente tem um Vitória muito mais vitorioso e participativo em decisões, a gente atualmente precisa lidar e construir a nossa identidade rubro-negra, valorizá-la, inclusive, em todos os outros ambientes que envolvem o nosso clube, né? Seja política e administrativamente, seja no embate ferrenho histórico com o nosso rival. E a identidade rubro-negra vai ser tratada em nosso podcast, no próximo episódio do NegoCast. Por enquanto, nós vamos de Passe de Pirinho com Irlan Simões. Vitória, vitória, mostra o teu valor. Salve, amigo do NegoCast, Irlan Simões falando. Um prazer estar de volta aqui participando com vocês desse podcast na torcida rubro-negra. Da última vez eu falei sobre Pirinho, né? Um presidente bastante folclórico da história do nosso clube, mas um cara que muitas pessoas das antigas consideram uma figura central num processo de popularização do Vitória em uma geração que, digamos, não ganhava nada, né? Então, não só ganhou títulos, como foi uma figura que trouxe para a imagem dele, né, agregou a imagem do clube, a imagem dele de uma pessoa popular, né, adepto do candomblé, com a cara do povão de Salvador, e isso com certeza teve um impacto histórico interessante na nossa torcida, né? Falando de um momento histórico ali que a gente não ganhava nem bolinha de gude do rival, né, nem ganhava nenhum estadual, mas Pirinho, ele não só botou a gente para levantar a taça, como também quebrou um pouco esse estigma de torcida elitizada do Vitória. Só que a história do futebol, a história do Vitória, inclusive, é muito mais complexa do que isso, né? Ela, inclusive, é formada por narrativas, né? E na Bahia, você sabe muito bem, assim como eu sei, que o nosso rival sempre tentou impulsionar uma narrativa de que eles são o clube do povo e nós somos o clube da elite. Primeiro que é uma grande mentira, né? O Bahia foi fundado por membros de 2 clubes aristocráticos, tanto quanto o Vitória, né? A Associação Atlética da Bahia e o Clube Baiano de Tênis não só são vizinhos do Vitória na sua origem, como são clubes que compartilhavam sócios e membros destacados entre eles, né? Os sócios do Esporte Clube Vitória também eram sócios do Baiano de Tênis, os sócios da Associação Atlética também eram sócios do Vitória. É só você puxar o nome dessa família, Tarquínio, Catarino, Gordilho e etc. Eles vão estar lá presentes, como simbolizava esse processo, né, de intercâmbio entre famílias da aristocracia baiana. Ou seja, o Bahia tem a origem basicamente a mesma do Vitória, só que é um período histórico diferente. E por ser um período histórico diferente, eles falam que foram um clube fundado por ex-jogadores. Absurdo, né? Historicamente isso é um total absurdo, mas tudo bem. Ex-jogadores desempregados da Associação Atlética e do Clube Baiano de Tênis. Primeiro que não tem como você ser desempregado num período histórico onde você não tinha profissão de jogador de futebol, né? Esse Bahia nasceu em 1931 e o futebol só se profissionalizou em 1933, você não podia ter jogadores profissionais desempregados. Isso é um total absurdo. Quem falou isso merecia ter o seu título cassado, sei lá se for historiador. Se for historiador é pior ainda. Mas tudo bem. O que a gente sabe é que quem fundou o Bahia de fato foram membros das antigas famílias da Associação Atlética e do Baiano de Tênis que queriam continuar desenvolvendo a prática do futebol, né? Esse tipo de dissidência ele pode ser visto em inúmeros clubes no Brasil inteiro, né? Em São Paulo você tem, por exemplo, o Clube Paulistano, que era extremamente aristocrático, ele tem uma dissidência que vai se juntar com outros clubes para formar, anos depois, o São Paulo Futebol Clube, né? A lógica era muito parecida, o contexto histórico era muito parecido. Era uma rejeição à ideia de que esportes, em geral, pudessem ser praticados por pessoas das classes populares, por homens negros, inclusive que existia essa cariz racial muito forte nessa ideia, tanto que as ligas se dividem, etc. Essa rejeição causou que muitos clubes deixassem de colocar o futebol como um dos seus esportes de desenvolvimento. No entanto,
outras lideranças, outras famílias influentes nesses clubes percebiam que o futebol ele tinha um potencial popular muito importante que poderia ser, inclusive, dinamizado para ganhos políticos, né? Então, eles deixariam de jogar a bola dentro de campo para se tornarem dirigentes de clubes que, com muitos negros vestindo a sua camisa, teriam aí a qualidade, a capacidade, né, para vencer títulos. É isso que aconteceu, né? O Bahia basicamente foi esse clube que nasceu num contexto histórico onde o futebol já estava se popularizando. Estava bem popularizado, na verdade, né? Mas então, por que eu estou puxando isso? Porque existe um período um pouco nebuloso na história do Vitória, tem pouquíssimos registros, que em 1921 o Vitória já tinha um esquadrão de jogadores, todos negros e pardos. Existe uma imagem desse time de 1921, ou seja, 10 anos antes da fundação do rival, onde o time do Vitória dentro de campo já era negro e pardo. Isso é uma imagem que é muito pouco conhecida. Eu conheci essa imagem quando eu tive acesso aos arquivos de Mário Gomes, um rubro-negro histórico que fazia pesquisas, né, na Biblioteca do Barris. Ele tem registro de jornais, ele foi atrás, isso por conta própria. Inclusive, em breve pretendo aí fazer um acordo com ele para a gente ver se consegue publicar isso como livro. Mas o que é importante observar é como é que o Vitória conseguiria ser esse clube extremamente elitizado se em 1921, antes daquela história, né, famosíssima do Vasco dos Camisas Negras, de 1923, o Vitória tinha um time todo formado por pretos, né, por mais que fosse um clube que todos sabiam forjado na aristocracia baiana. O que explica isso, né? O que está por trás disso? Como é que a gente vai entender esse processo histórico? Ou seja, a história do futebol é muito complexa. Não vai se explicar com essa dicotomia rasa que se colocou na Bahia e parece que se estabeleceu como verdade absoluta de que existia o Bahia Clube Popular e o Vitória Clube da Elite. Isso é uma grande mentira. O que a gente pode inferir, e isso é uma pesquisa que nós rubro-negros vamos precisar fazer nas próximas oportunidades, quem eram os dirigentes e os membros dentro do Vitória que queriam sim que o futebol fosse popularizado na Bahia e que a entrada de jogadores negros fosse admitida, por mais que não fosse admitida como quadro social do clube. E quem era o que se negava a isso? Lembre que por mais que o Vitória tenha esse episódio curiosíssimo de ter negros no seu time, o Vitória só vai aceitar a profissionalização nos anos 50, né? Muito tarde, foi quase 2 décadas depois do futebol já estar profissionalizado, né? Ou seja, existia algo, e isso parece que é a grande doença do Vitória dentro do clube, que dividia o clube entre os que aprovavam isso e que não aprovavam, entre os que queriam popularizar o clube e os que não queriam, os que queriam o Esporte Clube Vitória praticando futebol e os que não queriam. Então fica aí essa provocação. Em breve, eu acho que o próprio materiais aí do Memória SCV já publicou essa foto, mas fica a provocação para a gente pensar, né, como essas narrativas conformaram o Vitória um clube de elite até o Barradão, mas na verdade já tem uma série de episódios antes do Barradão que colocam que o Vitória é um clube que na verdade ele entrou em processos de disputas muito grandes, entre talvez alas que queriam popularizar, sejam pelos seus interesses políticos ou financeiros, enfim, e outras alas mais conservadoras e queriam resguardar o Vitória como um clube da elite baiana, né? Então essa disputa sempre foi a marca do Vitória e, inclusive, bom frisar, é a marca do Vitória nos tempos atuais. É isso, grande abraço e até a próxima. Vitória, Vitória, tu tens grande história. Muito obrigado, Irlan Simões, por mais essa edição do Passe de Pirinho. Então, Ramon, eu queria só tecer umas 2 palavrinhas a respeito do passe de Pirinho, que mais uma vez, no brilhantismo de Irlan e com a Duna, casa perfeitamente com o que a gente debateu hoje aqui no podcast falando sobre vitorismo, né? Que é justamente a gente resgatar a história, a gente se valer da história para derrubar alguns estigmas, né? E também fortalecer a munição, se municiar enquanto rubro-negros, vestir a capa do vitorismo mesmo, que é conhecer a história do clube, né? Eu acho que o Renan foi muito feliz quando ele
traz para a gente a reflexão de que não há maniqueísmo em nenhum momento da história, e não seria no futebol da Bahia que isso ia acontecer, né? Que apesar de saber, e eu acho que o Irlan é pedagógico, é didático quando ele fala que essa disputa de narrativas dentro do Vitória, essa disputa política em popularizar ou não popularizar o clube, efetivamente, ainda dá o ar da graça nos dias atuais, né? Então, fica o agradecimento ao Irlan e esse recado também para que a gente resgate a história do Esporte Clube Vitória, porque ela serve de munição para que o vitorismo seja efetivado. Era isso. E vamos caminhando para o nosso encerramento do programa de hoje. Uau, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Ramon, Leandro, Fernando, toda a nação rubro-negra aí, ouvinte do NegoCast. Só queria fazer uma ressalva rapidinho sobre uma citação, né? Esse domingo houve a reexibição da goleada, da saudosa goleada do 7-3 de 2013. Eu estava lá no estádio, foi muito bom rever. A transmissão foi um dia muito bom na história da torcida do Vitória, né? Para a torcida do Vitória. E foi muito bom reviver isso. E foi mais uma pesca de bomba nesse domingo, né? E passou no Fantástico também no domingo que Rafaelson, não sei quem lembra de Rafaelson, da base do Vitória, tá jogando, acho que no Vietnã. Lá tá rolando futebol, porque o Covid-19 foi totalmente neutralizado lá, não teve nenhuma morte. Tá rolando futebol, inclusive, com casa cheia, os estádios lotados. A vida segue tranquilamente. E ele meteu um golaço, velho. Passou no Fantástico. Tadeu Schmidt chamou Vitória de Vitória da Bahia, mas tudo bem. Vale a pena pesquisar aí. Foi um golaço da nossa joia da base aí, Rafaelson. É isso, galera. Até semana que vem. Eu vi, foi um golaço realmente. Deu saudade dele. Tomara que volte um dia. Acho que ele ainda tem bola para jogar no Vitória. E Vitória da Bahia é uma coisa que a gente precisa exterminar. Terminantemente. Acho que um dia a gente alcança isso aí. Léo, muito obrigado. Até a próxima. Valeu Ramon, valeu Al, valeu Fernando também, que como diz seu Alfredo Neto, meu pai, estava aí nas carrapetas, no controle dos bastidores. Dizer que eu não tenho muito problema com essa coisa do Vitória da Bahia não, mas tudo bem, é papo para outro debate. Eu vi a reprise da humilhação, né, que aconteceu na Fonte Nova, e a gente precisa de fato exaltar, e eles dizem que não ligam, que foi a goleada da democracia, mas a gente sabe que qual foi o efeito, né, na história do nosso clube, inclusive. E que bom que a gente fez um debate sobre o vitorismo hoje. Agradecer a vocês por proporcionar essa oportunidade de a gente discutir uma coisa tão importante para a contemporaneidade do Esporte Clube Vitória. Um abraço a todos, até a próxima e viva o Esporte Clube Vitória. Com certeza. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Al, e Fernando também, na direção desse programa. Obrigado a você que acompanhou até aqui. E o nosso desafio, a nossa missão aqui é apresentar para vocês e reforçar em nossos corações e mentes que o vermelho e preto representa sim o nosso estado da Bahia. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço que acompanhou e até a próxima. Vermelho é coração, negro é tradição. No campo, no peito, na raça, conquista a taça com garra de leão.